Olá pessoal, bem-vindos à parte 2 do vídeo que trata sobre sistemas de energia solar fotovoltaico para utilização de geladeiras. Se você perdeu a parte 1, volta lá e procura o vídeo, ok? Então, só para a gente retomar aqui, na parte 1 eu expliquei para vocês que eu escolhi um refrigerador da Electrolux RFE39, cujo consumo em kWh mês é 37,5. E eu expliquei para vocês como é que se faz toda a conversão para que a gente chegasse num consumo corrigido em 12 volts deste aparelho refrigerador. E chegamos ao número de 130,2 ampere-hora-dia de consumo. Com esse consumo corrigido, agora eu já consigo dimensionar os meus painéis, controlador, inversor e banco de baterias necessários para fazer essa geladeira funcionar. Desta forma, eu escolhi como padrão o painel solar de 170 watt-pico, né, que é um painel de 36 células, adequado para o carregamento de sistemas em 12 volts. E normalmente é o painel mais procurado para quem trabalha com energia solar off-grid, né, entre 150 e 170 watts. E por esse motivo eu escolhi o painel de 170 para a gente ter o parâmetro didático. A etiqueta que tem os parâmetros dos painéis está fixada aí para vocês irem acompanhando comigo, tá? Lembra que eu expliquei para vocês em outros vídeos que os parâmetros da etiqueta estão baseados nas condições estándar do painel, que é a melhor condição de geração, dos 1000 watts por metro quadrado a 25 graus, que é muito diferente da utilização do painel em campo, né? Do desempenho dele em campo, né? E expliquei para vocês também que para que eu consiga estimar a geração diária do meu painel solar, eu preciso saber quantas horas de insolação equivalente a esses 1000 watts por metro quadrado eu tenho. E também falei que isso eu encontro no Atlas Solarimérico, que está disponível lá no site do CRESESB CEPEL. Depois eu deixo para vocês também de novo o endereço aqui. E que, didaticamente falando, a gente trabalha com a média nacional de insolação equivalente de 5 horas por dia, porque eu estou atingindo várias pessoas de várias localidades, então eu estou utilizando a média nacional. E com base nisso, eu vou observar as especificações do meu painel de 170 watts. E vou lá na minha corrente de máxima potência, IMP, também já expliquei isso lá no vídeo onde eu falo sobre especificações elétricas de painel. Então a gente já sabe que IMP é a corrente de máxima potência do painel. E sei que este painel tem 8,88 amperes, equivalente ao sol do meio-dia. Se eu estou trabalhando com média nacional, quanto que esse painel vai me gerar estimado, né? Então eu vou fazer aqui 8,88 amperes vezes 5 horas por dia de sol equivalente. Este painel vai me dar uma geração de aproximadamente 44,4 ampere-hora dia. Se eu tenho um consumo de 130,20 e uma geração fotovoltaica de 44,4 ampere-hora dia, para eu saber quantos painéis eu vou precisar, eu vou pegar 130,20 e dividir por 44,4. Eu vou precisar de 2,9 painéis, ou seja, 3 painéis UP de 170 watt-pico para fazer essa geladeira funcionar. Eu preciso de um controlador de carga para controlar a carga e descarga do meu banco de baterias. Como é que eu vou dimensionar o meu controlador de carga? Eu vou trabalhar com o ISC, que é a corrente de curto-circuito do meu painel solar, vezes o número de painéis ligados em paralelo. Por que o ISC? Porque é a máxima corrente que circula pelo painel solar. Então, de forma bem rápida, se eu estou utilizando 3 painéis
e eu tenho um ISC de 9,10, 9,10 vezes 3, eu preciso de um controlador de carga maior do que 27,3. Então, um controlador de carga comum de mercado que eu posso utilizar é um controlador de 30 amperes, né? Meu sistema em 12 volts, módulos ligados em paralelo. Próximo passo, vou determinar o meu banco de baterias. Como é que eu determino o meu banco de baterias? Primeira coisa, bateria adequada para sistema fotovoltaico, bateria estacionária. Vou falar só sobre baterias num próximo vídeo, tá? Então, mas vou soltando as informações aqui. Bateria estacionária tem uma taxa de descarga de 80%. E trabalha também com dias de autonomia. Para sistemas fotovoltaicos off-grid, um bom número são 4 dias. O que isso significa? Quantos dias eu quero que o meu sistema aguente em casos de semanas nubladas, chuvosas, enfim. É um número muito bom para trabalhar com sistema de energia solar fotovoltaica. Então, o cálculo que eu vou fazer para o meu banco de baterias, é o consumo corrigido, aqui, vezes dias de autonomia, dividido pela taxa de descarga da bateria que eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou ter 130,20 ampere-hora dia vezes 4 dias dividido por 0,8. Então, eu vou ter aqui 130,20 vezes 4 dividido por 0,8. Deixa eu só dar uma conferida rápida aqui para não falar besteira para vocês. 0,20 vezes 4 dividido por 0,8. Eu preciso de um banco de baterias de aproximadamente 651 amperes, ampere-hora, tá? Dia a gente corta com dia aqui para dar a unidade certinha. Isso significa que vamos supor que eu esteja trabalhando com baterias de 240 amperes, 651 dividido por 240 amperes, eu posso trabalhar com aproximadamente ou 3 baterias de 180 ou 185 ampere-hora, ou se eu quero uma autonomia um pouquinho maior, 3 baterias de 220 ou 240 ampere-hora. Veja, isso não precisa ser uma conta exata, tá? Então, a gente vai flexibilizar isso. Às vezes vai dar 3 dias e meio, 4 dias, tá? Então, você pega aqui a capacidade do banco, escolhe a capacidade da bateria e faz essa divisão. Então, eu já defini qual é o tamanho do meu banco de baterias ideal. Cheguei numa proporção aqui, ó, de 3 módulos de 170 para aproximadamente 3 baterias na casa de 180 amperes e um controlador de 30. E agora eu vou falar da parte mais complicada, do inversor, né? A gente viu que a geladeira teve uma potência de aproximadamente 125 watts, não é isso que eu falei no vídeo anterior? 125 watts. Contudo, ela tem um pico de partida, né? Porque o compressor para acionar, ele faz uma força e tal. Como é que eu estimo isso? Primeira coisa, eu estou trabalhando com geladeira, né? Geladeira, não é legal trabalhar com um inversor de senoide modificada. Nos vídeos anteriores eu expliquei para vocês a diferença entre senoide pura e senoide modificada. Então, a minha recomendação é que você trabalhe com o inversor de onda senoidal pura, que é aquela onda harmônica que imita a senoide da rede elétrica convencional, para que a sua geladeira trabalhe perfeitamente. Ele é mais caro? É, mas é um investimento que vale a pena, tá? Como
tem o pico de partida e você vai dar 8 porradas por dia nesse inversor, eu não recomendo que vocês trabalhem com um inversor menor do que 1000, tá? Isso aí vai ser vivência do dia a dia de vocês, a experiência de instalação, mas aqui didaticamente, para o seu primeiro sisteminha, eu gosto muito de trabalhar para essa potência de geladeira com um inversor de 1000, tá? Então aí um inversorzinho de 1000 watts senoide pura, 12 para 127 ou 12 para 220, dependendo lá da tensão da sua geladeira, tá? Então, 3 baterias e eu vou anotar aqui em cima, tá, pessoal? E um inversor senoidal pura de 1000 watts, 12 para 127 ou 12 para 220 volts, que vai depender da sua geladeira. Beleza? Viram aqui que o dimensionamento de uma bateria para utilizar no sistema fotovoltaico não é um bicho de 7 cabeças? É tranquilo de se fazer. E uma outra coisa só que eu gostaria para finalizar esse vídeo e depois ir para a parte 3 é falar o seguinte: eu devo fazer o meu sistema de energia solar fotovoltaico para geladeira misturado com outras cargas? Eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer o sisteminha da geladeira separado, ter um inversor só para ela. Pode sair até um pouco mais caro? Pode, mas como a gente falou lá no começo do primeiro vídeo, a geladeira é o grande vilão. Então, se eu tenho a minha geladeira separada e porventura eu tenho algum problema, é mais fácil de eu identificar onde está o problema. E se eu concentro um único inversor para todas as cargas dimensionadas na casa, se eu tenho um problema com esse inversor, eu paro tudo. Se eu tenho sistemas modulares, eu consigo parar aquele sistema que deu problema e continuar com os outros sistemas. Então essa é a minha dica. Sistema para geladeira, deixa só para geladeira, tá bom? Te espero no próximo vídeo, onde eu vou responder o quê? Devo desligar a minha geladeira durante a noite? Te espero lá. Um grande beijo.